Eu estou aqui para mostrar para vocês como eu faço a concepção arquitetônica por meio de maquetinhas de papel, assim como essas. Vocês podem ver, eu tenho 3 partes da maquete para serem construídas, uma maior de 17 centímetros de comprimento, com largura de 5 centímetros e 2 cubinhos com 5 centímetros de cada lado. O material utilizado foi uma placa de corte, uma folha de papel canson A3, uma lapiseira, um estilete, cola branca e uma régua de metal para auxiliar no corte com o estilete. Eu vou desenhar os 4 lados dessa parte maior e vou deixar essa tampinha para fazer depois. Aqui eu deixei uma medida de 20 centímetros e meio, porque são 4 lados de 5 centímetros e deixei meio centímetro para fechar depois a peça. Então eu vou medir os 17 centímetros de altura e depois eu corto o restante do papel. E aí eu vinco a cada 5 centímetros com o estilete de uma forma bem leve, com a mão bem leve, não para cortar o papel, mas apenas vincá-lo. E aqui eu dobro as laterais, aproveitando os vincos que eu fiz com o estilete. Agora eu vou começar a fazer os cortes que formam os efeitos de abertura. Então, eu delimito a posição dos cortes. Abro o papel, faço os desenhos com a régua e a lapiseira e depois eu venho com o estilete para cortar. Então, aqui eu deixo 2 centímetros para começar, marco 3,5, né, na vertical, faço o mesmo no outro vinco. E daí, na horizontal, eu marco 3 centímetros para o lado esquerdo e 1 centímetro para o lado direito, considerando o vinco como um marco central. Venho com estilete e corto essa linha horizontal. Eu nem desenhei com a lapiseira, para não ficar manchado o papel. Então, eu só fiz uns pontinhos, delimitei o espaço e já vim com estilete cortando. Fiz o mesmo no outro espaço. E na vertical, eu apenas passo o estilete com a mão bem leve para vincar o papel. Então, quando eu levanto, né, e dobro essa lateral, eu jogo essa parte que eu cortei para dentro e ele já fica o rebaixo, a abertura. Aqui eu faço o mesmo na parte de baixo, eu só inverti a posição, coloquei 1 centímetro para o lado esquerdo e 3 centímetros para o lado direito, para ele ficar em equilíbrio, né, com o de cima. Então, depois de feitos os cortes, eu dobro a peça por completo e aí eu tenho mais 3 vãozinhos de efeito na outra parte, né, considerando que seria na quarta parte. Então, eu vou fazer ali os meus 3 rasgos, né, com o estilete, e ali eu desenhei, deixei 1 centímetro de cada lado, considerando as laterais, e fiz os rasguinhos com 3 centímetros de comprimento. E aí eu já vim com o estilete, corto, deixo meio centímetro entre um corte e outro, corto todos eles, né?
E nesse caso, eu corto tanto na horizontal quanto na vertical, porque eu vou tirar esses três pedacinhos de papel que ficaram ali. Eu não vou jogar para dentro, eu simplesmente vou tirá-los. Aqui eu coloco um pouco de cola no papel e uso um cotonete para passar a cola, para não ter perigo de sujar a mão e sujar o papel. E para fazer o fechamento lateral, eu cortei os quadradinhos com 6 por 6 centímetros, deixando meio centímetro de cada lado para fazer um vinco e dobrar para que eu possa sobrepor depois na lateral dos meus bloquinhos. Então agora eu vou fazer os meus bloquinhos pequenos, eles têm 5 centímetros de cada lado, e aí eu vou aproveitar esse pedaço de folha que já está na medida correta na largura, tá com 20 centímetros e meio, que foi a que eu já tinha utilizado antes. Faço as marcações a cada 5 centímetros, vinco o papel, corto no meio, e aí eu já tenho a lateral dos meus bloquinhos. Então, agora que eu já tenho a estrutura do bloquinho, eu só preciso fazer essas aberturas laterais. Aí eu abro o papel, faço as demarcações, né, as medidas que eu quero. Deixei meio centímetro também entre um corte e outro. E aí eu fui cortando com o estilete na horizontal e apenas vincando na vertical. E depois, a hora que eu dobro essas laterais, eu jogo a parte que ficou cortada para dentro e ele forma então essas aberturas. Agora então é só colar as laterais e encaixar os fechamentos. No terceiro bloquinho foi feita uma mistura de efeitos, assim como nos outros. Então ele tem uma abertura lateral, como foi feito no primeiro bloquinho, um rasgo, como foi feito no segundo bloquinho, e também alguns vãos, como foram feitos também no primeiro bloquinho. E com isso nós finalizamos a nossa composição. Então, essa é a minha composição e espero que vocês tenham gostado e aproveitado para aprender um pouquinho sobre essas técnicas que ajudam muito na criatividade e no desenvolvimento da forma como conceito arquitetônico. Tchau, tchau!